Estamos de volta com o Coelho News, meus amigos. E já cheio de bombas porque a Nintendo anunciou uma Direct Indie, a Indie World. E olha, vocês não acompanham o Coelho News pelo básico, né? Vocês sabem que tem algo a mais e tem indícios de Silksong. Será que dessa vez dá pra gente se iludir? Junto com isso, algumas coisas ruins, mas também interessantes sobre o fato da Nintendo não estar na Gamescom. E eu estou falando da Europa. E como que isso afeta os rumores e informações sobre o Switch 2. E a Nintendo finalmente perde uma pra pirataria, mas eu não acho que a guerra acabou ainda. Tem jogos grátis também chegando pra Nintendo Switch. E tudo isso e muito mais vocês encontram aqui no Coelho News de hoje, meus amigos. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Aqui nesse nosso quadro que fazemos às terças, quintas e sábados, então já ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja TK14 Games. Galera, a TK é aquela loja super caprichosa que manda as pré-vendas, cara, pras pessoas com todo esse carinho aqui, cara. Eles são realmente muito bons e o grande diferencial deles é que eles são rápidos pra caramba. São uma loja parceira oficial da Nintendo no Brasil, então quer comprar os jogos com um preço mais baixo, mídias físicas nacionais, pra chegar voando na sua casa, é impressionante, eles são rápidos mesmo. Entre em contato com eles, galera. Esse mês tá rolando lá na TK o mês dos Amiibos, então dá pra usar o cupom AMIIBO100 pra poder comprar 2 Amiibos com R$100 de desconto e o preço fica muito mais interessante. Tem uns Amiibos raros também, incluindo da Pyra e da Mythra, incluindo o de Kingdom Hearts, do Sora, né, versão Super Smash Bros, a Zelda, o Boo, que brilha no escuro, entre vários outros. Eles estão com uma seleção enorme de Amiibos lá e essa promoção esse mês tá super valendo a pena, galera, então usem o cupom ali AMIIBO100. Eles têm também PlayStation e Xbox pra vocês que estão procurando e figures especiais como de Cavaleiros do Zodíaco, galera. Falando de verdade aqui pra vocês, algumas pessoas que já haviam comprado a pré-venda em outros locais perguntaram: poxa, Coelho, tá demorando um pouquinho, onde você recomenda? Eu recomendei comprar lá na TK e essas pessoas vieram me agradecer depois e ficaram super felizes ali. A loja tem um ótimo atendimento, vocês podem entrar em contato com eles, recomendo inclusive, pode mandar um WhatsApp, uma DM lá no Instagram também que eles respondem, @TK14 Games, tá bom? Entre em contato com eles lá na hora de comprar o seu próximo jogo, videogame da Nintendo, seus Amiibos, TK14 Games, os links estão aqui na descrição. Agora sim, meus amigos, finalmente a Nintendo anunciou uma nova apresentação pra gente saber sobre os novos games que vão chegar em breve. A expectativa era de uma Nintendo Direct, mas em vez disso, a Nintendo anunciou, na verdade, uma Indie World, que é basicamente aquela Nintendo Direct Indie, onde a gente fica sabendo de quais os próximos grandes jogos indies que vão chegar pra Nintendo Switch. E olha, são sempre aquelas apresentações que eu falo pra vocês não subestimarem, porque saem grandes pérolas dali. A apresentação vai ser amanhã, quarta-feira, dia 17 de abril, e vai ser às 11 horas da manhã. Estaremos em live aqui no canal, então acompanhem aqui comigo e vai durar cerca de 20 minutos, tá bom? Mas é claro que vocês não acompanham o Coelho News só pra isso. Vocês sabem que eu sempre explico a mais, eu cavuco a mais, encontro as coisas, e vocês devem se lembrar da última vez que eu mencionei pra vocês aqui uma informação muito interessante sobre Hollow Knight Silksong. Silksong é um jogo indie, tá bom? Então a expectativa de aparecer numa Indie World é sempre grande, mas é sempre frustrada também. No fim das contas, nunca aparece, é sempre o jogo mais esperado e nunca acontece. Porém, no início de abril, saiu essa informação aqui de que Hollow Knight Silksong tinha ganhado uma classificação indicativa na Coreia. E eu falei pra vocês, galera, quando começa a aparecer essas classificações indicativas, é porque normalmente o jogo está começando a se preparar para o seu lançamento. Então, quem sabe com essa classificação indicativa, pode ser um indício de que finalmente estamos próximos de Hollow Knight Silksong. Mas até aí, cara, a gente fica com o pé atrás. O problema é que não foi a única classificação indicativa. Pra quem me acompanha lá no Twitter, viu também que hoje eu fiz uma postagem que Hollow Knight Silksong também estava sendo classificado, só que dessa vez na Austrália. E aí já era, né, galera? Se a esperança das pessoas já tinha acabado de aparecer Hollow Knight Silksong na Indie World, agora reavivou tudo, porque parece que as coisas estão andando, né? Eu só fico com um pouco de pé atrás ainda, por uma questão de Hollow Knight tá com um marketing bastante atrelado ao Xbox. Se eles por acaso fecharam algum contrato de marketing com Hollow Knight Silksong, então possivelmente a gente não deve ver esse jogo nas apresentações da Nintendo, apesar dele vir também para Nintendo Switch. A Microsoft fez isso alguns anos atrás, né? O último trailer que tivemos de Hollow Knight Silksong foi apresentado em uma apresentação da Microsoft. Então isso ainda me deixa com o pé atrás, mas não sabemos o que vai acontecer. Agora, nunca é só isso, cara. Olha que interessante, o seguidor aqui, Yuka, já lançou um rumor aqui, cara. Tinha tido esse post aqui lá
lá no 4chan. E isso aconteceu no dia da mentira. Então ninguém deu muita bola na época, afinal de contas, era 1º de abril e ainda pode ser um chute completo, tá? Mas começou a rodar um pouco isso na internet, porque existia essa conversa de que ia ter uma apresentação da Nintendo, uma Nintendo Direct agora em abril, só que nessa postagem falava que não ia ser uma Nintendo Direct, ia ser uma Indie World. E ainda falava que ia ter uma outra apresentação da Nintendo em junho, mas que também não ia ser uma Nintendo Direct tradicional, ia ser uma Partner Showcase, ou seja, focado ali nos parceiros da Nintendo, o que eu acho um pouco estranho, porque a partir ali de junho a gente não sabe muito bem o que a Nintendo vai lançar mais pra frente, e normalmente a Nintendo ela tem um exclusivo sendo lançado por mês, né? Aí ele falava aqui que em setembro é que a gente ouviria falar sobre o Nintendo Switch 2, porque estaria uma Nintendo Direct reservada para setembro, falando sobre um próximo hardware, que teoricamente, de acordo com esse post aqui, lançaria em janeiro de 2025, o que eu também acho difícil de acreditar, e que Pokémon Legends ZA seria lançado em fevereiro de 2025, tá? Lembrando, galera, só porque a Nintendo anunciou uma Indie World e esse post feito aqui nesse chute não significa que são verdades, mas é interessante a gente olhar sobre isso, até para eu poder comentar com vocês que eu acho que não é o que vai acontecer. Eu acho que a Nintendo ela não vai revelar numa Nintendo Direct em setembro nada, eu acho que eles devem fazer um post exclusivo, alguma coisa quando eles estiverem prontos para revelar o seu próximo hardware. E eu acho sim que teremos uma Nintendo Direct antes de junho, tá? A gente precisa saber os próximos lançamentos ali da Nintendo, tá bom? Mas e aí, o que podemos esperar dessa Indie World, cara? O Nintendo Life fez uma postagem bastante interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, onde os editores deram alguns chutes deles. Um deles foi sobre o Rift of the Necrodancer, que é uma nova aparição ali na franquia Crypt of the Necrodancer, que tem aquela colaboração com Zelda, né, que é o Cadence of Hyrule. Foi anunciado recentemente, quem sabe a gente não tem um trailer aí nessa Nintendo Direct. Eu achei até interessante esse chute aqui, tá bom? O outro editor falou que Locomotive pode aparecer e também Little Kitty Big City, que são outros jogos indies bastante populares. E esse aqui é um que a expectativa tá muito grande, que é o The Plucky Squire, que é um jogo da Devolver Digital do ex-artista de Pokémon, James Turner, e que tá muito bonito também. O jogo parece super divertido e tem muita inspiração de Nintendo nele, então quem sabe não aparece também na Indie World. Eu ia adorar ver um pouco mais sobre o jogo. Recentemente ele até ganhou um nome em português e esse nome é O Escudeiro Valente. O jogo tem um título em português do Brasil que eu achei bastante interessante eles fazerem isso. E pra fechar, o outro editor tá querendo ver um pouco mais sobre Metal Slug Tactics e uma confirmação de Bits and Bops, que é um jogo no estilo Rhythm in Heaven. Bom, se vocês têm algum palpite aí do que pode aparecer nessa Indie World, comenta aqui embaixo. Porque apesar de grandes anúncios da Nintendo amanhã, também tem uma notícia ruim. Amigos, infelizmente a Nintendo anunciou que estará de fora da Gamescom, que é o maior evento de games do mundo. É um evento muito importante pra Nintendo. E lembrando que foi na Gamescom do ano passado que surgiram aqueles relatos ali de desenvolvedores falando que a Nintendo apresentou a portas fechadas uma demo de Matrix Awakens e também de Zelda Breath of the Wild rodando em alta resolução e 60 FPS, em algo que seria uma demonstração do poder do próximo hardware da Nintendo e o que os desenvolvedores poderiam esperar desse próximo videogame, tá? Então a Gamescom é muito importante, mas eu não quero que vocês se confundam, porque esse cancelamento da Nintendo aqui não foi em relação à nossa Gamescom que vai acontecer em junho, que é a Gamescom Latam. A gente ainda não sabe se a Nintendo vai estar participando por lá, mas eu apostaria que sim, porque a Nintendo tem estado presente em todos os eventos brasileiros. E a Gamescom Latam é um evento brasileiro. A Nintendo sempre participa do Big Festival aí nos últimos anos, e a Gamescom é agora a nova casa do Big Festival, que vai continuar acontecendo dentro da Gamescom. A Nintendo também estava na CCXP do ano passado, que foi uma surpresa muito legal, que é um evento organizado pelo Omelete, que é quem está produzindo essa Gamescom Latam. Então eu particularmente acredito que a Nintendo vai estar presente na Gamescom Latam também, mas a notícia é sobre a Gamescom da Alemanha em agosto, tá? Olha só, em um site alemão, Games Workscraft, a Nintendo confirmou que não estará na Gamescom em agosto. Em 2023 ela tinha participado como expositor e, segundo fontes, tinha mostrado o Switch 2 a portas fechadas. Agora, como que isso afeta rumores e informações sobre o Switch 2? Pra mim, o que é bastante interessante é o que a Nintendo tá planejando de anúncio, na verdade, porque eu não acho que eles fariam nenhum tipo de anúncio pro Switch 2 em um evento que não é deles, né? Eu acho que depois deles já terem anunciado o próximo hardware, que eu acho que só vai acontecer mais realmente pro final do ano, quem sabe outubro, ali novembro, eu acredito mais em novembro, aí sim ela deve começar a aparecer em eventos ali com um novo videogame pra aparecer pras pessoas, tá? Agora, o que eu esperava mesmo era anúncios pra Nintendo Switch, cara, porque a Gamescom sempre tem painéis ali com novos anúncios. Agora, se a Gamescom, que aconteceria em agosto, vai ter uma versão aqui na América Latina onde a Nintendo tá tão próxima, que é a Gamescom Latam,
será que a Nintendo, cara, ela não tá focando em anúncios aqui pra essa versão Latam e de repente não tem coisas novas ali pra Europa? Lembrando que a Gamescom Latam, ela tem a ver com a Nintendo of America, que é onde a gente é servido aqui. A Nintendo Brasil, ela é uma parte da Nintendo of America. Então eu tenho grandes expectativas ali pra Gamescom Latam, pra anúncios da Nintendo que sejam relevantes pra gente e quem sabe até anúncios novos. Vai ser uma época boa. A Nintendo costuma trazer novos anúncios ali em junho. Quem sabe ela não coincide com uma Nintendo Direct ali nessa época da Gamescom Latam também, e por isso ela não viu necessidade de estar na Gamescom de novo em agosto, né? Agora não sei, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. O que eu espero são coisas boas, na verdade, porque olha só que interessante que a gente teve essa semana, o anúncio do próprio Gil Corsi, falando que ele agora é um contratado da Nintendo e que ele está trabalhando com o gerenciamento de portfólio de editoras parceiras AAA para Nintendo of America. O que significa isso? Ele é um cara que vai trabalhar em conjunto agora com a Nintendo para trazer grandes produtoras de games AAA, ou seja, aqueles jogos que a gente sempre espera e que às vezes saem para outras plataformas e não saem para Nintendo Switch, como Call of Duty, ou acabam saindo com um pouco de atraso, como aconteceu com os Mortal Kombat, como aconteceu também com Hogwarts Legacy. Esse cara vai trabalhar com essas grandes produtoras para poder trazer elas para dentro das plataformas da Nintendo. Agora, esse cara não é um cara qualquer, ele é extremamente competente e ele trabalhava onde? Na PlayStation, que é basicamente a referência nesse sentido hoje em dia, né? O console que mais tem third parties, cara, é o PlayStation. E a PlayStation faz um trabalho excelente com isso. Agora, esse cara que anteriormente trabalhava para a equipe de parcerias third party da Sony Interactive Entertainment, ou seja, da PlayStation, vindo para a Nintendo, pra mim, significa forte aposta da Nintendo pro seu próximo hardware, cara. E é interessante que ele vai trabalhar diretamente ali na Nintendo of America, ou seja, se o Nintendo Switch ele é muito conhecido pelos seus jogos orientais, e por ser a casa dos RPGs, a Nintendo já faz um trabalho excelente com isso, cara. Basicamente, a Nintendo domina o Japão. A Nintendo, ela não vai querer papar mosca nessa próxima geração, ela vai querer ter um grande portfólio de games ocidentais também no seu videogame. E, cara, é muito louco, porque eu sei que alguns de vocês vão falar, ah, Coelho, você tinha algumas informações? Não, eu não tinha informação nenhuma, mas algumas semanas atrás, ou melhor, 9 dias atrás, a gente lançou esse vídeo aqui, que apesar do título e a capa falando que é a nova era de gráficos da Nintendo, é exatamente um vídeo falando que, na nossa opinião, a Nintendo ela vai se ocidentalizar mais, a gente vai ver mais coisas mais ocidentalizadas pela Nintendo, e é muito louco, cara, porque a gente falou isso há 9 dias atrás, e alguns dias depois saiu essa notícia aqui, que corrobora também essa informação, e essa não é uma notícia pequena, então assim, eu acredito que esse cara, ele vai estar trabalhando até mesmo na Gamescom aqui, fechando parcerias, os estúdios, né, vão estar ali na Gamescom. Eu acredito que ele vai estar trabalhando ali bem próximo da Nintendo of America, ou melhor, para a Nintendo of America, nesses grandes eventos e fora dos grandes eventos também, para poder trazer ali os desenvolvedores para dentro das plataformas da Nintendo. Então eu acho que o futuro, cara, tanto do Nintendo Switch, tá? Porque, lembrando, o Nintendo Switch vai continuar de vento em popa, não achem que a Nintendo vai abandonar ele ano que vem, não. Se vocês acreditam em mim, cara, ouça o que eu estou dizendo, o Nintendo Switch vai continuar valendo a pena. E eu acho que os prospectos são muito bons aí pro futuro da Nintendo, tá? A mensagem oficial, só pra eu ler aqui pra vocês, aqui no site do Jovem Nerd, é: a Gamescom é um grande evento e avaliamos se a Nintendo deveria participar ou não todos os anos. Isso aqui é uma mensagem oficial da Nintendo fazendo esse anúncio, tá? Após uma análise cuidadosa de todas as perspectivas, tomamos a decisão de não estarmos presentes no evento de 2024. Os jogadores terão a oportunidade de experimentar os jogos do Nintendo Switch em outras ocasiões ao longo do ano. Então tá aí, galera. A outra ocasião vai ser aqui no Brasil mesmo. Eu tô muito ansioso pra essa Gamescom, até postei sobre isso nos meus stories hoje, quem não me segue lá no Instagram, recomendo que vocês deem uma olhadinha, tá bom? Agora, amigos, bora falar um pouco mais de pirataria. Vocês sabem que aqui no Coelho News a gente vai atrás, tem mais informações, sempre um contexto extra, cara, nunca é só a notícia. E a notícia agora é a seguinte: a Nintendo perdeu uma batalha pra pirataria, mas tenho certeza que pros advogados da Nintendo a guerra ainda não acabou. A Apple agora, no iPhone, que sempre foi o celular que era mais difícil de você conseguir usar emuladores, de você conseguir rodar ali pirataria, porque a Apple simplesmente não aprovava esse tipo de coisa ali na App Store e não tinha essa facilidade como em aparelhos Android, né? A Apple, a partir de agora, flexibilizou as regras e agora é permitido oficialmente emuladores no iOS. Vocês já podem baixar vários emuladores aí de Nintendinho, de Game Boy, mas somente os legalizados, ou seja, os emuladores que não usam pirataria. E por que a Nintendo perdeu uma guerra contra a pirataria? Porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né, galera? A gente sabe que são ínfimas as pessoas que vão fazer o seu próprio dump dos seus jogos que compraram e rodar ali naquele videogame.
e nesse caso, rodar no celular, né? A maior parte das pessoas vão estar jogando ali o seu Pokémon ou qualquer outro jogo, e a gente sabe que a Nintendo é a mais pirateada de toda a indústria, né? Todo mundo quer jogar os jogos da Nintendo no hardware que seja. A pessoa pode não ter um Nintendo Switch, mas ela quer jogar um jogo da Nintendo ali no emulador. Isso sempre foi assim. Agora, a Apple, cara, o iPhone é o aparelho mais vendido do planeta. Então essa é uma grande guerra perdida ali pela Nintendo. Mas vamos dar uma olhadinha na notícia aqui antes de ver como é que foi a repercussão disso. A Apple mudou sua política da App Store dizendo que aplicativos emuladores de consoles de jogos retrô podem oferecer download de jogos. A gigante da tecnologia já proibiu emuladores da App Store no passado, mas o seu relacionamento com desenvolvedores terceirizados foi acusado de ser anticompetitivo. A verdade é que a Apple, ela tá em uma batalha atualmente ali com a justiça para ela não ser considerada um monopólio. A App Store, principalmente, né? Então eles estão flexibilizando algumas regras ali, permitindo outras coisas para dar uma relaxada nisso. Mas a própria matéria aqui diz que os emuladores são um pouco obscuros do ponto de vista jurídico, porque os desenvolvedores não são os donos dos jogos, mas sim empresas como a Nintendo. E agora já tem muitos tutoriais, como do próprio TechTudo, de grandes sites, explicando como emular no iOS, né? Como baixar emuladores no iOS. Lembrando, galera, essas imagens que vocês estão vendo ilustrativas aqui, de New Super Mario Bros. De DS e também de Pokémon Gold, com certeza foram feitas sem pirataria, né? Já tem emulador de Nintendinho, por exemplo, esse aqui, ó, que é o Beanie, descrito como uma ferramenta para testar e jogar jogos homebrew ou de domínio público criados para Nintendinho, né? E ele também tem a possibilidade de permitir você colocar ROMs de jogos, tanto que tá rodando aqui Donkey Kong da Nintendo, né? Mas não é qualquer emulador, tá? Recentemente teve o emulador de Game Boy Advance que tinha sido adicionado lá na App Store e ele já foi removido. Então assim, galera, essa guerra com certeza não vai acabar tão cedo. As empresas, elas vão tentar proteger a sua propriedade intelectual da forma que elas podem, e as pessoas vão querer usar os seus emuladores da forma que elas podem também. Um trecho da seção das diretrizes de revisão de aplicativos para serem permitidos na App Store dizia o seguinte: certifique-se de que seu aplicativo inclua apenas conteúdo que você criou ou que você tenha licença para utilizar. O seu aplicativo poderá ser removido se você ultrapassar os limites e utilizar conteúdo sem permissão. Claro, isso também significa que o aplicativo de outra pessoa pode ser removido se ela tiver pego emprestado o seu trabalho. E aparentemente, esse emulador aqui tinha códigos que não eram próprios, eram coisas de outros desenvolvedores, e aí foi removido ali da App Store também, e não se sabe se isso vai acontecer também com alguns outros emuladores. Eu acho que vai ser um processo ali até se estabilizar, de emuladores entrando e saindo. E essa não foi a única treta de emuladores da semana não, galera, porque o Suyo, lembra do Suyo? Tinha o Yuzu e aí o Suyo, ele era um outro emulador também de Nintendo Switch que veio para substituir o Yuzu, né, que foi derrubado pela Nintendo, agora está com o desenvolvimento parado, e de acordo com o criador ali, o motivo é que a maioria dos desenvolvedores se foram, tirando a capacidade de manter o código, e também foi confirmado que o servidor do Discord foi removido depois de uma ordem judicial. Então a galera tá com medo de processo. Lembra que eu falei pra vocês, né, que a Nintendo, ela provavelmente vai agir ali pelas beiradas, não vai ser só diretamente. Existem outras formas de você impedir projetos que prejudicam uma empresa de andarem, né? E eles estão nessa guerra, mano. E pode até ser que os hackers, desenvolvedores que falem, não, eu não tô fazendo nada de errado não, isso aqui é código meu, e não tem nada de pirataria aqui, não sei o que, possam de fato não ter nada contra, mas aí a Nintendo, ela vai e ela entra em contato diretamente com o Discord, e aí o Discord, pra não ter problema com a Nintendo e evitar o BO, corta fora. E lembra do MiG Switch? Aquele cartuchinho que eu cheguei a falar pra vocês, que era tipo um R4 de Nintendo Switch? Pois bem, galera, olha só, mais um post aqui do Sr. Linguista comentando sobre isso. Supostamente já tivemos o primeiro banimento derivado do uso do MiG Switch, que é o flashcard para Nintendo Switch. O usuário diz ter usado arquivos compartilhados na internet, ou seja, certificados e tudo mais de segurança, que não são deles próprios, ele baixou da internet, e o banimento veio rápido, segundo ele. Lembra que eu falei pra vocês que a Nintendo, ela não ia bloquear as pessoas que compraram os jogos legitimamente, mas ela ia ficar de olho nos jogos que estão aí na internet e nos videogames que estão utilizando esses ROMs ou esses certificados que estão muito amplamente ali sendo divulgados? Pois bem, aparentemente isso começou a acontecer. Segundo o relato, ainda é possível jogar offline, porém é impossível atualizar os jogos. Lembrando, ele utilizou arquivos compartilhados na internet, ainda não aconteceu o banimento com quem utilizou um certificado que não foi compartilhado, como é o caso ali do Sr. Linguista, que ele baixou o próprio certificado ali do próprio jogo dele, fez o dump próprio dos seus jogos para poder rodar ali, o que não encara como pirataria. E aí ele termina ali falando pra galera, ó, fiquem atentos. E só pra fechar essa parte de pirataria aqui, galera, vocês ficaram sabendo, né, que o 3DS e o Wii U, eles
tiveram um online desligados, quem me segue lá no Twitter viu, eu não postei Coelho News aí nas últimas semanas, mas vocês viram lá no Twitter e viram notícias em todos os lugares, né? Mas tem um grupo de hackers fazendo um homebrew que permite, cara, as pessoas jogarem online ainda esses jogos sem utilizar pirataria, utilizando seus jogos originais em uma rede alternativa. E olha só que interessante, você não precisa nem desbloquear o seu Wii U, por exemplo. É só você alterar ali os seus códigos de DNS ali do seu console, que você vai se conectar nessa rede que chama Pretendo, e aí nessa rede vai permitir que os principais jogos, como Mario Kart e tudo mais, ainda sejam jogados online. Olha que maneiro isso aqui que essa galera tá fazendo, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, é uma parada mais complexa aqui que eu não vou explicar tudo pra vocês, mas não é tão difícil de fazer funcionar, é só vocês buscarem por isso aqui, ó, Pretendo 3DS ou Pretendo Wii U, que vocês vão saber mais sobre. E pra gente fechar o Coelho News de hoje, amigos, vamos pra algumas rapidinhas que aconteceram aí ao longo da semana, homenageando aí o querido X do Controle, podcast dos meus amigos PH e Gui ali, inclusive eu participei do último episódio que deve aparecer aí nos próximos dias lá, é sobre o Nintendo Switch 2 e lembrando que o PH é um cara que tem fontes internas, então eu recomendo vocês seguirem lá o X do Controle pra vocês poderem ouvir. Eles fazem essas rapidinhas, né, nos programas deles e agora é a nossa vez, olha só, a partir de amanhã até dia 23 de abril, todo mundo vai poder jogar o NBA 2K24 gratuitamente. Quem for assinante, claro, do Nintendo Switch Online, tá bom? É aquele teste de jogos que a Nintendo sempre faz. Lembrando, esse é um jogo pesadíssimo de 60 GB, então haja microSD card. E se você ainda não está no Nintendo Switch Online, você consegue pagar baratinho por ano. Pra você ter acesso a tudo, é só entrar lá no meu Twitter e clicar aqui, ó, dicas, dúvidas, dividir o Nintendo Switch Online, que todo dia tem pessoas fechando ali planos familiares ali de Nintendo Switch Online. Olha só, 6 horas atrás ali, a Katana tá procurando, talvez já tenha até recebido uma DM. Então é só chegar lá pra vocês entrarem no plano família ali do Nintendo Switch Online, tá bom? Lembra que a Nintendo Live Tokyo 2024 foi adiada por causa de uma ameaça, não sei o que? Pois bem, cara, aquele suspeito por essas ameaças da Nintendo Live, que falou que ia de repente colocar bomba, eles estavam preocupados disso, foi preso. É, meus amigos, as coisas funcionam lá no Japão, cara. O homem por trás do crime não foi identificado publicamente, mas sabe-se que ele tem pouco mais de 20 anos e trabalhava para a prefeitura de Ibaraki. Doideira, né? Ori 3 pode acontecer. É, galera, Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps são dos meus jogos favoritos, são dos melhores jogos de Metroidvania que eu conheço, de verdade mesmo. Joguem em ordem, inclusive, e parece que o 3 não tá fora de cogitação. A Moon Studios, ela não está fazendo o Ori 3 agora, mas olha só que legal, eles falaram que eles têm algumas ideias. Então quem sabe depois que eles terminarem o No Rest for the Wicked, né, que é o novo jogo que eles estão fazendo agora, eles não começam o desenvolvimento de Ori 3. Eu particularmente ia adorar que isso acontecesse. A Nintendo também anunciou uma nova leva de jogos aqui para o Nintendo Switch Online, principalmente ali de Super Nintendo, tá? Então teve esse joguinho aqui que é o Amazing Haberwreck, que eu particularmente não conhecia. Teve também o Super R-Type, que é um jogo clássico de navezinha, ótimo, já pode ser jogado aí no Nintendo Switch Online. E o Wrecking Crew 98, cara, que foi o jogo onde o Mario, né, ganhou aquele bonezinho do Mario Maker que a gente conhece. Então agora dá pra todo mundo poder jogar aí o Wrecking Crew 98. Esses foram os jogos que a Nintendo anunciou aí pro Nintendo Switch Online mais recentemente do Super Nintendo, já estão disponíveis. One Piece Odyssey, cara, aquele jogo de PlayStation 5, de Xbox, também foi anunciado pra Nintendo Switch, agora chega dia 26 de julho, incluindo todas as DLCs, um excelente anúncio, cara. Bandai Namco, ela não dá uma bola fora com a Nintendo, que é maravilhoso. E o Keanu Reeves vai ser o Shadow no filme do Sonic 3, cara. Olha que legal. Mano, esse filme não tem como dar errado com o Keanu Reeves sendo o Shadow. Vai ser perfeito isso. E eu achei essa notícia muito inusitada, galera. Essas foram as rapidinhas aqui. E só pra gente fechar, eu quero muito agradecer o apoio imenso que vocês estão me dando, cara, porque eu fui indicado no Prêmio Cubo de Ouro como canal geek do ano e também como personalidade geek do ano, cara. Olha que honra enorme. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Quem puder, galera, é só vocês buscarem Cubo de Ouro no Google ali ou colocarem cubodeouro.com.br, clicar aqui, ó, em vote quantas vezes quiser e vota lá. São as duas primeiras categorias, muito fácil, ó, personalidade geek e canal geek do ano. É só vocês entrarem lá, é muito rapidinho e de fato faz uma diferença muito grande, cara, pra gente espalhar essa palavra nintendista aí pra frente e ter esse reconhecimento ao lado de nomes enormes, tipo Alan Zoca, não sei o que. Tá ali, cara, um nintendista no meio de todo mundo, isso é muito legal, então conto com o apoio de vocês, vota lá. Podem votar quantas vezes vocês quiserem. E são só as duas primeiras, então rapidinho. Vocês entram lá, votam nos dois. Se vocês não quiserem nem votar no resto, vocês podem passar direto. Mas dêem uma olhadinha lá, eu acho que vocês vão encontrar outras coisas legais pra vocês votarem também, tá bom? Então, cubodeouro.com.br, o link tá aqui na descrição. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Quero agradecer demais o apoio de vocês. Muito obrigado. Às terças, quintas e sábados estamos sempre aqui conversando sobre esse assunto que a gente ama tanto, que são os videogames, galera. Então, muito obrigado. E de coração, muito obrigado mesmo por tudo, galera. Vocês sabem do que eu tô falando.
Vocês são incríveis, vocês são... Sério, galera, não sei o que seria de mim sem vocês. Estamos de volta agora, agenda normal do canal. Desculpa aí pelos últimos dias que eu não postei os vídeos. Tamo junto, galera. É nóis. Coração aqui conectado. É nóis. Às terças, quintas e sábados estamos sempre de volta aqui em Coelho News. Quem quiser me ajudar a espalhar aí, ó, a mensagem mais longe, deixa um likezão aqui no vídeo. Você consegue fazer esse vídeo chegar a mais pessoas só deixando seu like. Então ajuda pra caramba aí. Se não tá inscrito ainda, clica no botãozinho branco aqui, você se inscreve aqui no canal e fica por dentro aí de tudo sobre o universo Nintendo. Se não tem o sininho de notificações ativados, é um bom momento pra vocês ativarem agora que a agenda normal do canal tá voltando, né? E vocês sabem como é que é o YouTube. Às vezes ele não avisa muitos vídeos, então ativa o sininho de notificações aí, tá bom? Lembrando que aqui na descrição tem um link lá da TK14 Games. Quem for comprar amiibo já aproveita o Amiibo 100, né? Precisa comprar 2 amiibos pra vocês poderem ter R$100 de desconto ali, vale super a pena. Os caras são muito bons, tá bom? E também na descrição, galera, tem o link aqui do nosso grupo de promoções. Entra lá onde for mais conveniente pra você, seja no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, tá bom? Então não deixe de entrar, é muito importante vocês estarem lá. Inclusive tem hoje cupom exclusivo que a gente vai lançar. É uma ótima oportunidade hoje vocês entrarem nos grupos, tá? Então aproveitem lá, o link tá aqui na descrição. E agora sim, meus amigos, minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. E como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo, galera. Gentileza é muito importante e muito obrigado por serem sempre tão gentis comigo. Podem ter certeza que eu me esforço para ser assim com o mundo também de volta, galera. Muito obrigado por tudo. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte. E até a próxima, amigos. Valeu!